Salto Grande. Salto Grande fica próximo do quê? Próximo de Assis, Ourinhos. De Assis e Ourinhos, certo? Fica no meio de Assis e Ourinhos. Salto Grande. Isso. Salto Grande, muito bem. Você nasceu lá, seus pais nasceram lá também? Meu pai era de Palmital e minha mãe de Ribeirão do Sul. Muito bem. Você tem mais irmãos? Tenho mais 3 irmãos. Mais 3 irmãos. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. Repete para mim a idade. Um de 13 anos. Como é que chama? Nicolas. Nicolas de quantos anos? 13 anos. 13 anos. E a Rebeca. E a Rebeca? De 6. Muito bem. Primeiro me diga como que foi a tua convivência na tua cidade, com teus pais, como que teus pais te tratavam, como que foi a educação dos teus pais, qual a diferença entre o seu pai e a sua mãe, como que era o tratamento. Vamos começar por aí, pelo início. Pouco que eu recordo, né? Minha mãe separou do meu pai muito cedo. Só que Sua mãe se separou do seu pai muito cedo? Isso. Por que motivo? Então, porque ele era muito agressivo, batia nela. Seu pai era muito agressivo, batia nela? E era alcoólatra. Era alcoólatra? E que eu me recorde ela falando isso, né? Sim. Agora, assim, por que ela casou com ele? Ela gostava dele, era um relacionamento, um gostar de criança, que se gostava desde criança, que tanto de família Paris quanto a de Martins, que a minha mãe é Martins e meu pai é Paris. Uhum. Então as irmãs do Martins casou com os irmãos do Paris. Então, quando eles se conheceram como criança porque eram vizinhos, porque tinha porque tem que casar, porque os Paris tinham condições financeiras, os pais que escolhiam os casamentos. Só que a mãe e o pai sempre gostou um do outro. Só que a mãe, eu acredito que ela foi muito bonita quando era nova. Sim. E muito levada, então ela ficava com vários homens. Sim, sua mãe. Entendi. Pelo que eu percebo, assim, as pessoas contando, família falando, alguma coisa assim. E ela casou grávida da minha irmã. Ela fugiu com o meu pai para São Paulo, grávida da minha irmã, que não é filha do meu pai. Meu pai assumiu ela e a Andréia, hoje com 38 anos. Você se dá bem com ela? Muito. E hoje ela é formada, ela é mestre em arte cênica, passou na Federal e mora em Juazeiro. Muito bem. E como que o seu pai e a sua mãe educaram vocês? Então, aí a gente morava em São Paulo, teve a minha irmã, logo em seguida teve o meu outro irmão, aí sim era do meu pai, né? E depois teve eu. Aí ela não aguentou muito as agressões e veio embora para Ourinhos. Certo. Se separou dele, fugiu dele. Um certo dia, pegou as crianças, né? Éramos em 3, mala de roupa e foi embora para Ourinhos. E lá a gente foi criada, né? Ela não tinha profissão, foi trabalhar em uma lanchonete à noite e deixava a gente sozinho em casa. E ia trabalhar, né, para pagar aluguel, para o que comer dentro de casa. E não quis receber pensão do meu pai, nada, não queria nem ver meu pai. Foi cuidar da gente. Só que aí veio as lutas, né? As lutas financeiras, a gente passou necessidade, a gente passou fome. Aos 5 anos de idade eu sofri um acidente com queimadura, eu quase morri queimada. Eu tenho as minhas 2 pernas com cicatrizes de queimadura. Queimadura do quê? Com álcool. Com álcool. Fazendo fogueira, eu e meu irmão fazendo fogueira. Ele foi tacar o fogo, o álcool no fogo, o fogo pulou na mão dele, ele se assustou e jogou em mim. Certo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 5 anos. Com 5 anos, né? Continue. E aí essa queimadura foi de 3º a 4º grau, quase amputei a perna, tenho pinos. E
E é bem forte mesmo. E aí, imagina ela sozinha, e logo em seguida ela conheceu um terceiro rapaz, engravidou desse terceiro rapaz, que aí teria o meu irmão, o último, né? O Luiz Henrique, hoje com 28 anos. Uhum. E a gente todos pequenos, né? Eu queimada e ela grávida e tudo mais. E nisso as dificuldades foram vindo, o pai da criança não quis assumir meu irmão, era um homem muito bem de vida. Como eu citei, minha mãe sempre foi muito bonita, muito vaidosa, até hoje. Isso atrapalha um pouco a gente também na nossa convivência. Por causa da vaidade dela, ela não se concentra em outras coisas. E ela suga muito a gente. Suga como? Financeiramente. Mas assim... A gente sempre tem que estar ajudando ela a pagar as contas dela. E ela se... O comportamento dela é como? É manipulador, é vítima, Ela é vítima. Ela é vítima de tudo? Vítima. O comportamento dela, descreve o comportamento de vítima. Ela, tipo assim, eu sofri tanto pra criar vocês. Agora que eu tô bem, eu não paro mais de trabalhar. Tô cansada e eu me matando nesse serviço, eu não vejo a hora de parar de trabalhar. Aí a gente fica, mais mãe, você parou de cuidar da gente já tem um bom tempo, né? Sim, e continua falando isso. Já tem vários anos que ninguém precisa mais dela, mas mesmo assim ela toca no assunto. Ela sempre volta no passado? Sempre. Fica repetindo o passado? A vida toda. Repetindo e tentando colocar a culpa em vocês, às vezes? A gente somos culpados. Vocês sempre são culpados das coisas dela. E com isso, eu acredito que eu carrego essa carga em querer ajudá-la. Entendo. E aí sobra pra mim, sobra pra minha irmã. Ela fez uma cirurgia agora nos dentes, que ela não queria pôr dentadura. Certo. Porque ela tem uma doença na boca e ela queria implantes. Que é mais caro. 15 mil reais. Sim. Aí juntou eu, a minha irmã, para ajudar ela a pagar esses 15 mil reais. Dá R$1.060 por mês de prestação dela. Nossa. Em setembro agora a gente termina de pagar. Nossa. Aí a gente terminou de pagar, ela já fica, a mãe tá querendo pôr silicone. Tem quantos anos sua mãe agora? Minha mãe tem 56. Tem 56 e tá sonhando com isso ainda. Quer dizer, ela se preocupa mais com a aparência dela do que ser feliz. Sim. Do que fazer os outros felizes, do que harmonizar todo mundo Sim. e fazer todo mundo ser feliz. Sim, minha mãe vive de aparência. Ah, tua mãe vive de aparência? Vive. Você percebe isso? Minha mãe vive de aparência. Ela tem, por acaso, celular, essas coisas? Minha mãe trabalha. Tem celular? Tem celular. Ela tem Facebook? Tem Facebook. Ela posta no Facebook? Posta. Posta o quê? Posta as coisas? Posta só coisas bonitas. Dela? Dos cachorros, da poodle dela, só coisas assim. Mas no fundo, Não. ela não é nada daquilo? Nada daquilo, porque ela trabalha à noite, continua trabalhando na lanchonete à noite. Na lanchonete à noite? Vai até madrugada, dorme o dia inteiro, porque trabalha a noite inteira. Acorda 2 horas, 4 horas entra no serviço de novo, amanhece de novo, porque ela trabalha muito. Minha mãe tem uma carga de responsabilidade no serviço muito grande. E pelo salário ser bom, ela nunca quer sair. Entendo. Muito bem. E como que a sua mãe tratou de vocês desde quando vocês eram pequenos? Assim, por exemplo, você eu nunca tive contato com a minha mãe. Eu sempre fui a ovelha negra, como ela me descrevia, porque eu era muito levada, eu era muito bagunceira perante toda a minha família. Certo. E hoje eu vejo, claro que eu tinha que ser levada, bagunceira, eu não tinha um pai, não tinha uma mãe, ficava jogada para casa dos avós porque a gente não tinha o que comer. A gente morava em Ourinhos, mas minha avó morava num sítio em Ribeirão do Sul. Chegava no final de semana, a gente queria ir para casa da avó, porque na casa da avó era sítio. E a minha irmã mais velha nunca morou com a minha mãe. Ela deu a minha irmã para minha avó. Então a gente tinha a minha irmã no sítio e tinha fartura do que comer. Então lá a gente ia para comer. A
gente não tinha o que vestir nem o que pôr no pé. Era os Vicentino, uma entidade que tem em Ourinhos que doava pra gente. Sapato e calçado, assim, alimento às vezes até bichado, mas era aquilo que a gente comia, a gente fervia e comia. Sim. Então chegava no final de semana, a gente corria pra casa dos avós. E lá, meu irmão era mais velho, meu irmão sempre teve mais responsabilidade que eu. Aí eu queimada, sem fora os pais, né? Longe de casa, eu ia fazer arte. Eu ia quebrar ovo de galinha, eu ia trepar na árvore, estragar os ninhos dos passarinhos. 5 horas da manhã minha avó acordava para fazer almoço, para lidar com a vida de sítio, que não tinha luz, não tinha... Era bem privado. Sim. 7 horas, a hora que eles levantavam, eu já estava toda suja, que eu já tinha rodado o sítio inteiro. Aí eu era... A minha avó chamava de cadelinha. Só cadelinha. Essas coisas eu me recordo, porque eu nunca tive um aconchego de ninguém da família. De ninguém. De mãe ou do pai. Gostava muito do pai. Porque o pai separou da minha mãe e foi morar em Palmital, na casa da avó, da mãe dele. Chegava as férias, eu batia lá, porque eu gostava muito dele. Eu era a única das filhas que se dava com ele antes dele falecer. Pegava o ônibus, ele vinha me buscar, ou ele ia levar. Então eu se dava com ele. Enquanto isso, a gente ficava na casa dos avós. Mesmo que teu pai era alcoólatra, mesmo que teu pai era um homem agressivo, né? E a tua mãe era dessa forma, os dois tinham cada um os seus problemas, certo? Mas você parece que fala do teu pai de uma forma até carinhosa. Eu gostava, eu era a única das filhas que ia passar as férias com ele, porque lá eu tinha 2 coisas, o senhor vai entender. Lá eu tinha o meu pai, que eu gostava demais, a filha sempre puxa pro lado do pai, a filha mulher, e tinha um primo meu que eu gostava muito, que acabou se tornando meu primeiro marido. E isso... Como é que é o nome dele? Emerson. Pode continuar. E isso juntava as 2 coisas. Eu tinha prazer em ver meu pai. Eu gostava de dormir no braço dele, de ficar ouvindo o coraçãozinho dele. A caixinha ficava bem assim na pelinha aqui. Dava pra ouvir assim, aquele batimento do coração dele, sabe? E eu era evangélica, ele me chamava de irmã. Nós 2 éramos 2 palhaços. A gente combinava um com o outro, sabe? Saía pros sítios assim, ele não tinha carro, ele ia pedindo carona até a gente chegar onde o nosso destino. Aí voltava para trás de novo no nosso destino, sabe? Eu nunca tive assim, ele nunca me desprezou, nunca rejeitou, nunca, assim, acho que ninguém, né? Porque tanto que ele assumiu a minha irmã, né? Depois teve meu irmão, teve eu, né? E aí depois teve outro menino, mesmo assim ele não deixava de nos visitar, ele ia. E a mãe já é mais durona, sabe? Já é mais seca, já é mais assim, ela não tem paciência. Uma vez eu fazendo arroz para agradar ela, falei: mãe, coloquei 2 colheres de sal no arroz. Nossa, eu vi tanto. Ela pegou aquela panela assim, jogou tudo no vaso, aquele arroz, e deu descarga, porque ela tinha chegado do serviço e estava limpando casa, e eu estava com fome, eu queria fazer arroz. Então ela não tinha muita, acho que ela tinha raiva da gente, sabe? E eu era, como que eu falei, eu era muito bagunceira, eu dava muito trabalho. Sempre dei muito trabalho para minha mãe, assim dizia ela, né? Sim. Só que essa raiva que você está descrevendo aí, na verdade, que você fala, é tudo depois de adulta que você começou a perceber essas coisas. Porque no começo, quando a gente é jovem, a gente é adolescente, a gente nem percebe essas coisas. Mas quando eu era criança, eu sabia, eu sabia que as pessoas não gostavam de mim, por eu ser muito levada. Mas eu não entendia.
Tinha uma caixa assim, ó, no meio da sala lá, que tinha um monte de roupinha de boneca e uma boneca lá dentro. Você acha que com a minha idade, 8, 6 anos, eu não ia mexer naquela caixa, pegar aquelas bonecas e aquelas roupinhas para brincar? Eu ia pegar e eu não podia pegar, e se eu pegasse, às vezes eu estragava. Então essas coisinhas assim irritavam as pessoas, né? As pessoas que você está falando é? A família. A família. Principalmente? Principalmente o avó, né? Que a gente ia passar na casa da avó, os tios. Né? Certo, os tios. Os tios. A família, os tios, os avós, né? Você estava bem com os avós da sua mãe e do seu pai? Melhor? Nenhum. Nenhum deles era carinhoso com você? Não, com ninguém da gente, né? Carinhoso não? Não. Muito bem. Isso é a tua infância, estou falando da tua infância, certo? Uhum. Um pouco mais para frente agora, da tua infância. Um pouco mais para frente, você cresceu, foi estudar? Aí eu tive adolescência, nunca namorei esse meu primo quando eu era mais nova, nem na minha adolescência, nada. Certo. Aí eu conheci um rapaz com 12 anos, namorei com ele, foi meu primeiro namorado, foi até os 20 anos. Namorei com ele durante 8 anos. Foi bem turbulento, ele era muito manipulador. Só que como foi meu primeiro namorado, eu gostava dele. E minha mãe já não gostava dele. Então ficava essa guerra em casa, porque ninguém gostava dele. Certo. E eu gostava dele. E ele era manipulador? Quantos anos ele tinha? Ele era 10 anos mais velho que eu. Ele era 10 anos mais velho que você. Ele parecia ser manipulador? Ou ele, na verdade, ele era uma pessoa que já tinha mais conhecimento? Não, ele era manipulador. Porque se eu saía, ele, tipo assim, se eu fosse em algum lugar, ele já vinha falando assim, aonde você foi? É tipo um ciumento? É. Ciumento? Aí ele ficava simulando alguma coisa, sabe? Se eu saísse com a minha mãe, onde você estava com a sua mãe? Vocês duas foram fazer programa? Vocês duas foram não sei aonde? Eu ouvi falar que fulano e cicrano tá fazendo programa. Uhum. Ou então, se eu estivesse com ele na rua, alguém buzinasse, ou chamasse a atenção e eu olhasse, ele falava, por que você tá olhando? Você conhece? Já saiu com ele? Ciumento inseguro. Ele era ciumento inseguro e então ele criava coisas que não existiam. Isso. Aí quando eu fui separar dele, ele me deu uma surra muito grande. Eu achei que eu ia vir a falecer porque ele pegou até faca para me matar. E ele só não foi muito além com a faca, porque ele viu minha mãe e meu pai. Quando ele começou a me bater de soco e chute, eu chamei minha mãe e meu pai, que eu estava na frente da minha casa. Como é que era o nome dele? Era Anderson. Anderson. Sim. E aí eu chamei minha mãe e meu pai, ele achou que meu pai estava vindo com uma arma, meu padrasto. E não, meu padrasto não estava vindo com uma arma, ele achou que estava. Aí ele parou de me bater, montou no carro e foi embora. Certo, nunca mais apareceu? Não. Ok. Aí numa dessas eu fui para Palmital, na casa da minha tia, e foi aonde que eu reencontrei o Emerson. Ele já moço, né, homem. Sim. E eu também, né? Eu querendo sair daquele problema e ele querendo sair do problema das drogas. Ele era usuário de droga. Sim. O pai do meu filho. Entendo. Ele, para sair do problema, querer parar e eu querer sair daquele outro problema e aquele sentimento nos envolveu, foi onde que a gente casou. Aí a gente casou no cartório no mês a gente casou na igreja. Foi tudo conforme a gente planejou. Ele parou de usar droga, a gente planejou o nosso filho, a gente tivemos o Nicolas. E só que aí eu acho que ele voltou com aquele vício mais forte. E aí ele começou a usar o crack. Aí ele começou a usar o crack. Crack é difícil. Aí eu sofri muito. Muito. Crack Porque eu não conseguia ajudá-lo. E fazia eu sofrer demais, eu e meu filho. Eu ajoelhava no chão, pedia para Deus, Deus. O Nicolas lembra dessas situações, às vezes a gente senta e comenta. Porque ele faleceu, o Nicolas tinha 5 anos. Quem faleceu? O
o Emerson, o pai do Nicolas. Ele faleceu? Faleceu. Do quê? De um acidente. Mas era drogado. Ele era. Inclusive no acidente estava drogado. Creio que estava usando droga, isso? Não. Ele, aí, no dia do acidente, a gente foi para fazer um stander. A gente já morava em Presidente Prudente. Eu como auxiliar administrativa e ele como mecânico da oficina da Kawasaki. A gente morava lá, ia fazer 3 meses que a gente tinha conseguido esse serviço. A empresa levou de Prudente a Piraju, que é bem longe, fazer o stander. E ele ajudou tudo lá, e no outro domingo que ia chegar, ele ia correr a Copa Ninja, em São Paulo. Porque daí, no caso, ele já estava pilotando moto? Ele sempre pilotou moto. Entendi. Ele era mecânico de moto. Um dos Era melhores mecânicos de moto da região. E piloto também? Piloto. Sim, ele morreu como? Né? Aí ele saiu de Piraju, escondido do patrão, foi até Assis, pegou uns pinos de cocaína. Pinos de cocaína. E estava voltando para Presidente Prudente, para Piraju. Bem no trevo da cidade onde ele morava, que era Palmital, onde ele nasceu, um caminhão saiu do posto contramão, sentido contrário, ficou entre a pista e a contenção, travando as duas pistas. Ele estava em muita velocidade, que a moto era muito grande, e bateu no caminhão. Morreu? Morreu na hora, porque a moto foi para um lado, saiu até o motor da moto, ele voou do outro lado da pista, e nisso passou vários veículos em cima também. E nessa época você tinha um filho com ele? Eu tinha o Nicolas, de 5 anos. O Nicolas, que hoje tem 13 anos. E o Nicolas, ele tem comportamento meio... O Nicolas, ele é bem... Como que ele é? Bem ativo. Mais ativo de que jeito? Ele é muito acelerado. Ele não tem paciência. Ele estuda com calma e tranquilidade, não? Não. Eu tenho problema com ele na escola. Ele não consegue focar no estudo? Ele não consegue... Ele é muito inteligente. Sim, com certeza. Mas ele tira nota boa, tudo. Mas ele não tem concentração. E ele não consegue ficar parado, prestando atenção, sem estar com alguma coisa na boca, mastigando. Se ele tá mexendo. Tem pequenos toques, né? Tem. Então. Já passei no psiquiatra. Então, um dia você vai trazer ele aqui, ok? Sim, trago. Com certeza. Porque você vai perceber que o teu tratamento vai dar certo, vai ter resultados. Depois de alguns anos você vai trazer ele aqui. Aqui ou lá em Campinas, que eu estou abrindo um consultório em Campinas. Certo? Sim. Então assim, eu vou atender, a partir do mês que vem eu vou atender em Campinas. Legal. Então Olha em Campinas só. você já pode trazer ele. Legal. Mais... Porque ele é uma criança muito sentimental. Uhum. E ele arruma encrenca rapidinho com essa minha filha. Sim, sempre arrumando. Sempre. Sempre travando uma guerra, uma luta, Sim. uma coisa ali. Ele é agressivo um pouco? Não. Não chega assim. Não é agressivo. Ainda não é. Não. Você tem 13 anos. Você tem... Quando ele tiver 15, Eu ainda 16, consigo dominá-lo. Exatamente. Mas quando ele tiver mais idade, ele vai começar a meter a boca, falar e vai enfrentar as pessoas, enfrentar todo mundo, você entendeu? Ele já começou na escola. Já. Ele enfrenta os professores. Já começou. Ele falta no colégio. Às Não. vezes tem vontade de faltar, tem desânimo para estudar. Tem. Desânimo para estudar. Às vezes ele acorda e fala, mãe, hoje eu não quero ir pra escola. Eu falo, tudo bem, filho, fica em casa. Fica em casa. Controla mais ou menos desse jeito, assim, tipo, fica em casa, mas aí depois, mas não deixa ele reprovar por falta, não deixa. Não, nunca. Nunca Mas- aconteceu. Certo. E ele, Tipo assim, é um dia no mês, 2 dias no mês, olha lá. e ele reprovou também alguma vez? Não, nunca reprovou. Muito bem. E a Rebeca, quantos anos tem? A Rebequinha tem 6 anos. O 6 anos. nosso casamento foi meio turbulento, eu com o Diego. Mas assim, vamos continuar daquela parte do seu... Do seu- Emerson. Do Emerson que faleceu, certo? Aí ele faleceu e você saiu daquela cidade. Então, aí Voltou ele pra onde? faleceu, eu não tive coragem de voltar para casa. Eu fiquei 1 mês fora de casa, desde o dia do velório.
porque era longe. Aí eu fiquei na casa da minha mãe e na casa da minha sogra, resolvendo toda a documentação. E nisso eu aluguei uma casa em Palmital. Foi aonde que eu fui buscar minha mudança. Aí foi meu cunhado, 2 amigas minhas, um amigo meu ajudou a fazer a mudança, trazer pra cá. E eu fiquei morando sozinha em Palmital. Quanto tempo? Não deu 3 meses, eu não conseguia ficar sozinha na casa. Você tinha algum desconforto emocional? Tinha. Que tipo? Eu tinha medo de alguém entrar e me matar. Medo? Tipo pânico? Medo de alguém entrar e me sequestrar porque acha que eu tinha dinheiro. Tipo pânico, assim, pânico de alguma coisa, de acontecimento rápido, de ser assaltado. E eu tenho isso comigo. Você tem até hoje? Eu tenho. Pânico, medo? Você chama de medo, né? Eu tenho. A gente Eu não chama de ando pra rua no escurecer. Ah, Eu não ando sozinha pra rua no escurecer. certo. Eu não faço caminhada sozinha. Certo. Eu fico imaginando as pessoas entrar dentro de casa. Eu fico imaginando o que pode acontecer.